Bota aí, você sabe, Gabriel, a questão das pessoas que são levadas por profecias e as profecias mudam a vida das pessoas. A pergunta textualmente, eu não achei ela aqui. A pergunta está aí, é simples, e o Gabriel tem. Você já decidiu coisas na sua vida porque alguém profetizou? Exatamente. E aí? Aí temos aqui duas declarações de pessoas que passaram por isso, né? Mas graças a Deus descobriram o papo de graça. Graças a Deus. Vamos lá então. Caio, primeiramente quero agradecer você, pois hoje estou liberto da religião. Há um tempo atrás eu frequentava uma igreja próxima da minha casa. O pastor chegou para mim e disse que eu tinha um chamado para ser líder de evangelismo. O cara chega lá, vai entrando. A primeira pegada é o chamado, né, Seu cara? Braulio, É um chamado. o Senhor me mostrou que você tem um chamado para ser líder do evangelismo do caminho da graça. Isso. E não resista a esse chamado, porque dura coisa é recalcitrar contra a voz do Deus vivo. Isso. Então venha, Braulio, ou eu estou avisando, pode não ser muito bom, porque quando Deus chama, ou a gente ouve ou a mão de Deus pesa, Braulio. Já lança o drama, né? O drama não, o pânico. Olha só o cara. O desespero, já começa a chantagem. Como é que o cara fica, cara? O cara, Quando escuta isso? o cara chega e diz assim, no coração só Deus sabe, mas por fora ele diz, oh Senhor, eu obedecerei o teu chamado. É ruim demais. Foi me manipulando. Olha que desgraça, velho. É uma desgraça, bro. Olha lá. É ruim. É ruim. É ruim. Em 3 tempos. É ruim em 3, 2, 1. Tem que oxigenar agora. Vai, cara. Oxigenar o cérebro. Vai, Braulio, você. Vamos? Enquanto eu respiro. Olha as atitudes. Foi me manipulando e me fez ir a uma campanha de 21 dias seguidos no monte. Me fez ir, né? Acho interessante é como a pessoa se obriga a ir de tal modo tem um chamado, que passa a ser uma ordem do outro, é quase que a responsabilidade é total do outro. Me fez ir a uma campanha de 21 dias seguidos no monte. Você imagina o cara ter um trampo, velho. 21 dias de carreirinha pra subir na parada. Subir e descer nesse monte aí. Ô, brother, putz, e minha filha, eu tô cheio de pepino lá em casa. Tem que fazer o papo de graça pra casa e tal, fazer comida, arrumar as coisas e tal. E tem, aí, às 6 horas, tem que ir pro monte. Tô enrolado, tem que correr pro monte. Só vou descer 1 da manhã de lá. Eu não consigo fazer caminhada no condomínio, brother. Eu vou caçar monte. Vai ver que o que você está precisando é de uma igreja com esse tipo de consagração, que é para você perder uns 20 quilos. Não, se for para emagrecer, tem outro motivo, né? Você pode, o cara pode dizer, Braulio, o Senhor me revelou que para salvar a sua vida, você vai ter que subir o monte comigo 45 dias. Meu Deus, cara. Aí, mas qual é o objetivo? Não, é salvar a sua vida, foi só o que me disseram. Aí você sobe 45 dias, vai fazer um bem danado. 15 quilos. Danado, quem sabe até sua vida é salva por muitos anos mais. Porque uma vez que eu estava desacreditado na academia, que a academia eu perdi a fé completamente. Perdeu a você fé, já viu o que aconteceu vi. comigo. Eu já vi. Matriculei e não deu certo. Você se matriculou e não perdeu 1 quilo. Não perdi 1 quilo. 30 dias depois eu fui lá reclamar, pegar meu dinheiro de volta. Claro. Né? Aí o cara falou, mas você teve aqui? Eu falei, não, hein. Mas eu me matriculei, fiquei esperando, não perdi nem 1 quilo. Ele falou. Quero meu dinheiro de volta. Ele falou, você tem que vir aqui. Eu falei, você não sabia. Não dá. Pensei que era só pagar. Era só pagar. Isso. Não deu certo. Não Imagina deu. um monte. Você, que não vai ganhar nada no monte. Um monte não dá nada. Não. Mas vamos lá. E aí, ele subiu o monte. 20 dias no monte para me preparar para a liderança. Meu preparar Deus. para a liderança, porque o cara sobe... Deve ser para liderar a Paralimpíada, né? Para liderar, Subiu no monte 21 dias, deve ser treinamento para a Paralimpíada. Isso. E o que acontecia no monte? E aí, brother, o que acontecia? Quase todos os dias tinha revelações para mim. E eu tinha que levar uma palavra de Deus para pregar lá. Falei, não, lá no alto da montanha. No final disso, para quem? Não, para o pastor. Um tanto de gente, talvez, né? Para as irmãzinhas, para as
sacerdotisas cultuais que ficavam lá em cima. Tem um pessoalzinho. Tinha que ter um pessoalzinho para um auditório. Tipo assim, de creches, assim. Isso. As meninas do Henrique Cristo lá. Isso, umas pastor-creches. Isso, igrejetes. Umas obreretes. Umas templetes. Isso. Né? Congreguetes. Aí tem uma mais assanhada, você apelida ela de Congreguete. Congreguete. Essa aí tá uma conga, hein? E aí? Aí eu tinha que levar a palavra, pregar lá. No final disso, tudo desisti dessa tal liderança, sabe? O cara desistiu. Mas eu tava mal, Caio. Fiquei com medo. Uma dor na panturrilha. Inexplicável, eu chorava. Deve ser cansaço, né, bro? Subi um monte de 5 dias direto. Peito ardia. Pô, cara. Panturrilha doendo. Liderança sacrifício danado. Subindo. Pô, cara. Foi dando um pânico. Se o treinamento é esse, imagina quando eu for líder. Eu vou ter que subir isso aqui. Ter que levar levando os outros. Pelo amor de Deus. Aí o 21 dia do cara acaba, eu tenho que ir mais 21. Mas aí vai, depois eu vou entrar num ciclo para ser. Meu nome, aí só faltava o pastor lá em cima batizado, dizendo de hoje em diante eu te chamo de Sísifo. Sísifo. Que é aquele cara que Sísifo. Deu. Lá no Hades, que ficava empurrando a pedra lá para cima. Quando ele chegava lá em cima, a pedra voltava de novo, ele tinha que pegar aqui embaixo. É o ministério desse irmão, do irmão Sísifo. 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 Mas ele tá fora. Sísifo. Leva um açucareiro. Você lembra daquele quadro? No Zorra Total, Paulo Silvino com açucareiro. Aí ele fazia Sísifo. Aí botava açúcar no café, entendeu? Quando eu falei que eu não... Nossa, quase que eu quebrei. Quando eu falei que eu não queria o pastor disse que eu iria... Aí é claro, né? O que o pastor disse, Caio? Que eu iria pagar um preço alto, muito que a mão de... Sem ler. Que a mão de Deus ia pesar sobre mim. Que ele ia ser tirado do Hades neutro e colocado no Tártaros. Eu iria pagar o preço pelas almas que iriam se perder. O sangue dessas almas haveriam de clamar pela cabeça dele diante de Deus. Caio, Fábio. É o que o povo diz. Quando eles chegam e pregam e o cara ouve e não quer, ou não aceita um convite para ir à igreja nem nada, tem alguns que dizem: estou livre do teu sangue. Eu já anunciei. Quando a voz do atalaia e a espada do atalaia te visitar, eu estarei livre do teu sangue. Nossa. Seja sobre ti o teu sangue. Eu já vi gente falar isso. Isso é ameaça de morte. Para os outros. Com base no profeta Ezequiel, numa coisa lá que está obsoleta pela cruz. Foi feita obsoleta por Jesus. Não dá para evocar a profecia do atalaia e o ensino do evangelho. O ensino do evangelho acabou com o grito daquele atalaia da morte lá do profeta Ezequiel. Então, mas eu vejo o pessoal fazendo. A ameaça é constante. Você vai ter que obedecer ou as consequências virão, porque Deus te chamou. E se você não obedecer, você vai ser perseguido por Deus. Até se ferrar todinho ou obedecer. É ruim demais, né, brother? Ruim demais. É ruim demais. Você falou do profeta Ezequiel? Você falou do profeta Ezequiel que está obsoleto? Aí mandaram para mim um vídeo de um cara, não sei o nome dele, esqueci. Falando sobre a sua... Não disse que o profeta Ezequiel está obsoleto. Eu disse que essa profecia essa história do atalaia, do profeta obsoleto, a leitura da Escritura, tendo Jesus como chave hermenêutica, me faz dizer que o que se disse sobre o atalaia e toda essa coisa de vingança pelo sangue está derrubada na cruz, no Evangelho, onde Jesus mandou amar o inimigo, orar pelo que persegue, não pedir fogo do céu sobre ninguém, não invocar nenhuma espada de Deus contra ninguém,
amarmos a todos e a perdoarmos 70 vezes 7. Não tem lugar para Atalaia com a sua espada no Evangelho. Não vai ter lugar para isso. Não, acabou, passou. Aí, e aí? Aí o cara falou num seminário, eu recebi um vídeo do cara falando no seminário que essa sua postura em relação a isso é de colocar Jesus como chave hermenêutica, que é uma coisa que você fala isso, que é fantástico, eu acho. Show. Ele falou que é reducionista. Que Jesus não é o suficiente. Reduzir. Um dia a história vai dizer, graças a Deus, passou por aqui um homem que quis reduzir tudo a Cristo. Exatamente. Vamos lá? Vamos. Aí depois disso, cara, eu saí da igreja, tentei outras e não me sentia bem, até que eu conheci você. Falei de você para uma pessoa, e essa mesma pessoa disse que o evangelho que você prega não é de Deus, pois libera a pessoa para pecar e justificar nossos erros em Jesus. Esse meu amigo o cara gostar de se auto-enganar, né? Esse cara que não falou querer me ouvir, porque tem medo de me ouvir, e criar uma coisa que eu nunca disse, que no dia que ele encontrar a verdade, ele não vai saber onde se enfiar de tanta vergonha. É verdade. De tanta vergonha, ele e milhões de outros não vão saber onde se enfiar quando a luz raiar. E eu tenho todo o tempo do mundo, é só esperar. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Amém. E aí? No final dá Jesus. Esse meu amigo é casado e tem um filho, sabe? Esse cara que falou isso. Ele é gay e não aceita e diz que vai buscar a libertação dele, pois ele não concorda que gay vai para o céu. Aí ele fala, cara, o evangelho é tão simples, por que que eles dificultam tanto as coisas? Muito obrigado por tudo. Te agradece. Por causa do que Jesus disse, filho. Está lá em Mateus 13, leia. Para que, porventura, não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com os seus corações, e assim não se convertam, e não sejam, portanto, por mim curados. É porque não querem as implicações, que não querem a compreensão, não querem o entendimento, não querem saber. Porque se eles admitirem o que eles veem, se eles concordarem com o que eles ouvem, se eles não resistirem ao que lhes sobe ao coração, eles terão que se converter. E então serão curados. E essa conversão e essa cura é tudo que eles não querem, porque alterará e virará do avesso as suas existências. O que hoje eles chamam de meu poder, eles terão que abrir mão disso. O que hoje eles chamam de meu ministério, eles terão que abrir mão disso. O que hoje é a garantia de que eles conseguirão manipular as pessoas para sempre, eles terão que renunciar a isto e terão que confessar publicamente os pecados da sedução, da manipulação, do engano, do entortamento da vereda e do estelionato feito em nome de Jesus, corrompendo o Evangelho. É por isso que eles não querem. É por isso que Judas Iscariotes se levantará no juízo e julgará essa geração de pastores e líderes cristãos. Porque Judas, o traidor, não aguentou viver uma noite com a culpa da traição, com a culpa da manipulação, com a culpa da barganha e do dinheiro. Jogou o dinheiro de volta ao templo, não suportando viver consigo mesmo, se matou. Esse homem tem uma consciência carregada de uma dignidade infinitamente maior do que esses outros, que traem o nome de Jesus todo dia, usam, abusam, corrompem, seduzam em nome de Jesus, levantam milhões para eles mesmos e conseguem existir
anos e anos e anos sem nenhuma dor na consciência são verdadeiros psicopatas ministeriais cristãos. Esses serão julgados no juízo pelo filho da perdição. Judas se levantará e o julgará. É por isso, meu irmão. O meu marido mostrou o recorte do Papo de Graça que eu participei para o pastor, sabe? E o pastor me chamou de herege porque me aconselhei com o herege e que... Caião. A gente tem que ter, sabe o quê? Aquele som de caixa, daquelas caixas registradoras. Cada vez que chamar o caixa de caia de herege, clim, bate mais uma. Uma delícia. Bota no registro. O pastor me chamou de herege porque eu me aconselhei com herege e por isso tinha atraído maldição e direito de Satanás pro meu casamento. Tá. Estou sem ter como trabalhar fora. O cara já tinha um negócio de dar ré no quibe há anos. O pastor sabia. Mas a maldição começou quando há 2, 3 meses atrás ela se aconselhou. Aumentou a aceleração da ré dele. Mas eu só queria que os filhos desse pastor vissem o que o pai faz com outras almas humanas. Aí ele ia saber o que era bom para tosse. Porque, rapaz, quando os filhos desses pastores enganadores, isso aí não é gente só ignorante, é enganadora mesmo. E tem uma perversidadezinha ignorante, uma ignorância perversa. Quando os filhos deles começam a ver os resultados da ação pastoral do pai na vida de outras pessoas, eles vão entrando em desespero e em pânico. É por isso que a maioria dos filhos dos pastores não querem mais nem ouvir falar em Deus, em Cristo, em Jesus, em nada. Porque eles dizem, se as coisas de Deus são essas que meu pai representa, eu quero toda a distância possível de qualquer coisa assim. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que disse que me conheceu há muitas décadas atrás. E aí depois, conversa vai, conversa vem. Ela me falou do esposo dela, que é um homem culto, preparado, muito respeitado no meio acadêmico. E, enfim, é um indivíduo que tem consistência filosófica, intelectual, de vários níveis. E ela estava dizendo que o marido foi criado dentro da igreja, desde pequeno, ouvindo essa doutrinação, a tal ponto que quando ele foi chegando próximo aos 18 anos, ele era obrigado a ir aos cultos todo domingo pela família, começou a avisar, olha, quando eu fizer 18 anos, eu vou começar a trabalhar, primeiro sustento que eu tiver, eu vou usar para nunca mais botar o pé no que vocês chamam de igreja. O cara construiu isso na cabeça? Começou com 15, 16, quando ele fez 18, trabalhou, se empregou, chegou em casa, ó, mamãe, papai, muito obrigado, sem vocês eu não teria chegado até aqui, vou continuar sendo filho, cuidando agora. Aquele assunto de Deus, de igreja, disso e aquilo, se vocês quiserem que eu venha e volte, esse assunto tem que acabar aqui entre nós. Isso já aconteceu há anos e anos e anos, décadas passaram, ele já se tornou um senhor. Mas ela disse que até o dia de hoje, quando ele chega na casa da mãe ou dos irmãos e ele ouve aquilo, dá quase que uma reação de erisipela no cara, ele quer sair correndo. Quando ela começou a vir aqui ao caminho, me ouvir, ela começou primeiro aqui no Papo de Graça e tal, até que, ele está aqui em Brasília, deixa eu ir lá. Foi lá. E até que um dia ela perguntou se ele queria ir. Ela falou que era eu. Ele não disse nada, só foi.
assistiu, terminou, saiu em silêncio na dele, também não teve nenhuma reação negativa. Ela voltou mais alguns dias e nos outros dias que ela foi, coincidiu de eu não ir. Mas ele também não se queixou de nada. E ele já voltou mais 2 vezes comigo lá. E o coração dele começou a se aliviar. Ele não tem dito nada, mas o coração não tem reagido com nenhuma negatividade. Você veja como as coisas se misturam. Ele sabe hoje, intelectualmente, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o trauma que ficou foi tão forte que mesmo a mente sabendo a diferença, a emoção se angustia. Quando a mera menção, mesmo que ele saiba que Jesus na minha boca significa uma coisa totalmente diferente do que Jesus significa na boca da religião. Que evangelho na minha boca significa algo totalmente diferente do que evangelho significa como descrição religiosa. Ele sabe que igreja para mim significa uma coisa totalmente diferente do que a igreja significa para a instituição religiosa. Mesmo sabendo de todas essas distinções, o trauma foi tão poderoso que o que ele está conseguindo é começar a chegar e ouvir, sem erisipela, mas não quer também tratar do assunto, porque isso é angustioso tratar do assunto para ele. Por que eu estou dizendo isso tudo? Por causa da história dos filhos, do trauma que fica nos filhos, especialmente filhos de pastores e de crentes. São os mesmos que ficam me chamando de herege. Pela misericórdia de Deus, eu me fiz herege para poder ser pastor dos filhos de vocês, dos netos de vocês e das próximas gerações, que vocês nem sonham em alcançar, porque não falam e não conseguem nem se fazer entender, ouvem e não conseguem nem compreender. Então eu quero ser o herege de vocês para poder ser pastor dos filhos e netos e das gerações que vocês não vão conseguir alcançar. Então eu não estou nem aí para o que digam. Eu sei o que Deus pensa a meu respeito. E Ele pensa bem de mim, não mal.